Tudo bem, meus queridos? Desligando esta live, a live passada, para aqueles que rezaram conosco, abrindo esta live, qual, na verdade, o porquê que nós fizemos isso de desligar uma live e logo em seguida abrir outra live. Primeiro, para que as pessoas que estivessem rezando a quaresma, rezassem a sua quaresma com tranquilidade e também depois pudessem compartilhar aquela live. E esta aqui, que tem um tema específico, absolutamente independente da quaresma e que interessa a algumas pessoas, também ficasse salva unicamente e depois fosse compartilhada com aqueles que quiserem. Então nós vamos iniciar. Eu só estou dando um segundinho para as pessoas entrarem, mas acredito que como as pessoas já sabem, então assim, pode ser que um ou outro vai entrar depois, mas aí eu vou desligar os comentários, porque eu também não quero demorar aqui. Acredito que essa live será bem prática, bem objetiva, e eu espero que em 20 minutos nós possamos falar. Se de fato ela for muito reduzida, como eu espero que seja, eu abro para perguntas e aquelas que forem possíveis serem respondidas, nós respondemos, tá bom? Então, queridos, vou desligar aqui os comentários para a gente poder prestar atenção. Bom, o que é importante? Hoje nós vamos falar da vida a dois, do sacramento do matrimônio e da participação sacramental dos casais. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender, antes de iniciar qualquer fala sobre isso, e por incrível que pareça, é isso que mais pega, é a questão do sexo dentro do casamento ou da união entre homem e mulher. Porque por incrível que pareça, muitas pessoas hoje absolutizam o sexo. É como se o sexo tivesse que ocorrer de qualquer modo, a qualquer custo. Ou seja, como se os nossos sentimentos não pudessem ser educados em nenhum momento. Como se nós muitas vezes não tivemos nem o poder de viver por um tempo ou em algum momento em continência. Porque vocês vão perceber que muitas vezes o que vai atrapalhar a comunhão não é o fato do namoro, não é o fato da relação a dois, mas é o fato de não saber ou não permitir que o sexo sirva à relação e não seja a relação que sirva ao sexo. Hoje é muito interessante isso. Parece que as pessoas se tornaram escravas da relação sexual. Ou seja, não é o sexo que é dominado e dito, olha, você vai ser vivido no momento oportuno desta forma. Às vezes é diferente, parece, não, eu tenho que servir o sexo no momento em que eu sinto vontade, porque senão o que será de mim? Então este é um primeiro ponto, queridos. O sexo, numa relação entre homem e mulher, é parte da relação. Nunca pode ser o todo. Porque se ele for o todo da relação, corre-se o grande risco de esposo e esposa se usarem simplesmente pelo poder que aquilo proporciona ou pelo poder que em si eles sentem vontade de vivê-lo. Mas cuidado, porque o prazer e o sentimento também nos traem. Um dia, o prazer não será o mesmo. Um dia, a sensação sexual e a libido não serão as mesmas. E se o casal não se educou ao amor, que é a doação total de si, o sexo faltando, a libido faltando, pode fazer com que um dos dois se desvie da relação para buscar fora o que ele não encontra mais dentro. E aí é a desgraça total da família. Nós não somos escravos do que nós sentimos. Tudo aquilo que nós sentimos, se não tem uma finalidade justa, se não tem um alcance racional, se torna perigoso. Por exemplo, se alimentar simplesmente quando sente vontade, do que sente vontade, só
pode levar as pessoas à morte por obesidade, por diabetes, alta glicemia. Sexo é a mesma coisa. Sexo vivido simplesmente pelo prazer que proporciona e basta, pode levar ao fechamento das relações ou até à destruição de alguns casais e de algumas famílias. A alimentação em si, a vontade de comer, não te indica que você deve comer. Te indica sim que você está sentindo uma fome, que você precisa raciocinar se é o momento de comer, o que comer e como comer. Sentir vontade de se relacionar com outra pessoa não significa que você deve fazer. Significa que existe dentro de você essa potencialidade. Isso é muito importante. Mas que você deve racionalmente perceber se é o momento, se é a pessoa certa e se você até onde deve ir. Por que eu digo isso? Porque os casados também continuam sentindo vontades com outras pessoas, que não são a sua mulher nem o seu marido. Os diabéticos, por exemplo, continuam sentindo vontade de comer doce. Os que estão saciados logo após o almoço também sentem vontade de continuar comendo. E por que não o fazem? Porque a razão educa o sentimento. Queridos, quero dizer aqui qual que é a relação entre homem e mulher. Vamos lembrar ali na criação, quando nosso Senhor cria o primeiro pai, Adão, ele diz assim: convém ao homem que ele não esteja só. Então, quando nosso Senhor cria a mulher, ele cria uma pessoa para que fosse para o homem e o homem fosse para ela companheiros. E é muito interessante. Deus poderia ter povoado o mundo de uma vez só. Põe todos os homens ali, quando acabou aquela geração, morre todo mundo. Ele não faz assim. Quando ele cria o homem e cria a mulher diferente do homem. E a grande diferença perceptível, e isso para nós é muito importante, é a diferença sexual. E que quando nós olhamos para a diferença sexual, nós percebemos a diferença sexual, algo que não é hierarquizado. O homem não é maior do que a mulher, nem a mulher maior do que o homem. Os dois são complementares. Isso é a beleza do homem e da mulher. De tal modo em que se eles se tornam complementares do modo mais pleno possível, eles não só se tornam, através do sacramento, um só coração e uma só alma, como se tornam também prováveis pais das futuras gerações. Olha a grandeza deste dom. Olha a grandeza desta complementariedade que só ocorre entre homem e mulher. Os dois podem se unir a tal ponto que os dois se tornam um só coração e uma só alma, através do sacramento do matrimônio, em que um ampara o outro através da doação total. E aqui a grandeza do matrimônio, a mulher se doa deste modo, ou assim como quiser, as mãos são indiferentes, e o homem se doa assim, de tal modo em que os dois juntos se completam e se sustentam. Por isso que a igreja vai dizer, e aqui a fala é para os católicos, quem não acredita nisso, eu não tenho nenhuma intenção de dizer aquilo para quem não é católico, mas quando eles recebem o sacramento do matrimônio, vai dizer a igreja, ali acontece algo que não aconteceria sem os sacramentos. Os dois corações se tornam um só. As duas almas se tornam uma só. As duas vidas se tornam uma só. Diz a Sagrada Escritura: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, um só coração. De tal modo em que não dá mais para imaginar a mulher sem o marido,
o marido sem a mulher. E ser fiel um ao outro, se são uma só carne, é ser fiel a si mesmo. E ninguém é feliz se não é fiel a si mesmo. Diante disso tudo, a relação sexual, que é muito importante, mas também como é importante o carinho, o respeito, o abraço, ser bom pai e boa mãe. A relação sexual não pode assumir uma visão utilitarista, porque senão ela nunca será plena. Eu me deito com a minha mulher ou com meu marido pelo prazer que aquilo proporciona. Não. Porque senão será sempre uma relação que tem no seu meio um fim. O prazer, queridos, é o que passa, é o que permeia a relação, mas não é o fim dela. Como o prazer de comer não é em si tudo, porque senão bastaria comer e vomitar. Bastaria criar qualquer tipo de alimento que simplesmente satisfizesse o meu paladar. Não é assim. O prazer é o que me leva a comer, mas o mais importante é que mantenha, querido, o meu organismo saudável. A relação sexual entre marido e mulher, longe de ser só o prazer que causam, é manter a relação cada vez mais saudável, cada vez mais complementar, cada vez mais verdadeira, cada vez mais sincera. Por isso a igreja vai dizer para duas pessoas que namoram, esperem o casamento para terem a relação sexual. Por quê? E é importante, às vezes a gente, não, vamos entender por quê. Porque se você tiver a relação antes do matrimônio, ela nunca será unitiva. E aqui é importante nós entendermos que para a igreja, toda relação sexual na vida do casal tem duas dimensões. Dimensão unitiva e procriativa. Unir ainda mais as almas e dar espaço, porque ninguém produz filho, que o Senhor cumule ou comunique àquele casal uma nova vida, o seu maior dom, que é um filho. Deus pode também não querer comunicar, e aí não há nada de errado no casal. Mas o que ocorre? Se ele é feito antes, o sexo simplesmente vai existir pelo sexo. Porque não é unitivo, porque as tuas almas não se encontraram. Não há, como a igreja diz ainda, um vínculo perene, exclusivo e perpétuo. É forte isso. Não há ainda um vínculo perene, exclusivo e perpétuo. E depois não pode ser procriativo, porque o casal ali não quer ainda engravidar. Ou seja, aquela relação, biologicamente falando, nunca vai ser plena. Porque ou eles precisam usar alguma coisa para terminarem a relação antes, ou usam preservativo, ou fazem de algum modo para que ela não seja plena, para evitar a procriação. Mas não é só isso. Ela não é plena ainda, porque falta a junção das almas. Quando a relação sexual ocorre depois do casamento, ela é muito maior do que aquilo que o prazer proporciona. Um escolhe o outro e se doam por completo, ao ponto de se amarem até o fim. O marido se doa todo, inclusive corporalmente, fisiologicamente, à esposa. E a esposa se doa toda, inteira, psicologicamente, naquele momento, fisicamente, inteira. De tal modo em que toda relação sexual produz na vida do casal um engrandecimento, um fortalecimento do vínculo, a tal ponto de que se um dia a libido não existir mais e os dois não puderem fazer mais sexo, não há nenhum problema. Porque o que eles escolheram não foi o corpo e a satisfação que o outro lhe proporciona. O que eles escolheram foi o coração do outro. Foi a pessoa inteira. Foi aquilo que você é para mim. Não só aquilo que você me proporciona. O amor verdadeiro, queridos, não é o que eu sinto na relação com o outro. É o que eu quero dar ao outro. É a minha doação de vida. É, numa palavra,
é querer cuidar do outro. Sabe como você sabe se você ama alguém? E se você quer amar aquela pessoa? Se você tem no seu coração o desejo de cuidar daquela pessoa para sempre. E se, portanto, aquela relação que você vai ter com alguém é só prazerosa e só momentânea, fuja disso. Porque não é amor. E onde não for amor, não se detenha. Muito importante nós termos isso. Por isso que um casal que por algum momento não consegue mais se relacionar, o casamento é muito maior do que isso. O casamento é muito maior do que isso. É o respeito, é o carinho, é a doação. E diz o Papa São João Paulo II, agora vou entrar nas partes práticas. Diz o Papa São João Paulo II para o namoro, que não consegue esperar 1 ano, 2, 3, 4, talvez para não ter ainda a relação. Como é que vai dizer que vai ser fiel a vida inteira? Queridos, sabe por que os casamentos terminam hoje? Porque a hora que a dificuldade bate no meio, como ela não foi vivida antes, ou não foi treinada antes, o casal não tem musculatura espiritual para seguir adiante. Queridos, então, o que eu quero dizer? Para nós católicos, é muito importante que para que um casal seja pleno, eu digo, como marido e mulher, e aqui vou entrar nas questões práticas, ele precisa ser casado na igreja. Se o casal diz assim, não, olha, padre, é bonito o que você está falando, mas eu não quero nem saber, eu não consigo me controlar, minha mulher não consegue se controlar, a gente não tem autodomínio, e a gente só quer realmente, a gente quer ter relação sexual já no namoro, e a gente, estou falando de namoro ainda, e não quer saber agora de casar, você quer saber porque o mundo está moderno, o mundo é assim. Ora, quer dizer que se o mundo começar a chupar o dedão do pé, você chupa também. Se o mundo começar, como está aí por fora, a maioria, ou seja, uma mentira repetida muitas vezes não se torna verdade. E um vício praticado por muitos não o torna virtude. Então, não somos nós que devemos nos moldar ao mundo. Não é o mundo que nos seculariza, queridos, como não secularizou Cristo. Somos nós que evangelizamos o mundo. Não é porque uma pessoa faz ou vai me criticar que eu vou pular fora do negócio. Então, um casal de namorados, marido e mulher, que começa a ter relação sexual, sabe que não está vivendo plenamente aquele momento. E sabe que a partir dali, então, assume uma irregularidade na sua própria vida. Porque quis. Ninguém é obrigado a isso. E aí, a partir daquele momento, nós sabemos disso. Não pode receber os outros sacramentos. Nem comunhão, nem confissão, porque existe uma situação irregular. Ou seja, eu só posso me confessar quando eu estou convencido de que eu quero mudar por completo. Não existe meia mudança. Olha, eu estou batendo na minha mãe, mas pelo menos eu não estou bebendo mais. Olha, eu não estou bebendo mais, mas estou batendo. Não adianta. Não é que você não vai fazer mais, mas é sinal de que você não quer fazer mais. Está convencido e disposto a isso. Por isso, se um casal namora, e em algum momento, eu estou dizendo só sobre a relação sexual, mas tem várias outras coisas, né? Mas hoje estou falando sobre isso para a gente entender. E resolve ter relação sexual, ora, se ele não se arrepender e não se confessar, precisa interromper os sacramentos. É uma escolha. Ou seja, não é que a igreja disse não a você. Não. É você que naquele momento está dizendo, eu prefiro a relação sexual aos outros sacramentos. É uma escolha sua. Não é a igreja que escolhe. Ninguém é obrigado a nada. Então, queridos, vamos lá. Namorados. Pessoas que vivem juntas. União estável. Pessoas que são casadas só no civil. E pessoas que estão em segunda união. Todos estes casos, mas que ainda não possuem o sacramento do matrimônio, não podem receber os sacramentos. Não podem. Nem
a comunhão, nem a confissão. Expliquei por quê. Mas como é que os namorados então poderiam, ou talvez uma pessoa que viva em união estável, ou que seja casado só no civil, como é que ela pode então receber? Se ela quiser casar, ou seja, já que ela quer assumir isso com tudo, se ela quiser casar na igreja. E pode fazer de um modo simples, viu? Não precisa festa, não assuma aquela desculpa, mas eu não quero fazer, não precisa fazer festa. Mas eu não tenho dinheiro, a gente faz de graça aqui na Monte Serra. Não é por dinheiro, não é por festa. Pode ser alguma coisa simples, para receber a graça, para receber plenamente. Padre, mas por que o senhor está falando isso? Porque todos os sacramentos envolvem uma postura minha. Os sacramentos não fui eu que fundei. A igreja não fui eu que criei. Então eu preciso que para tudo há uma lógica. Para o amor também há uma lógica interna. Então namorados, união estável, só civil, precisam casar na igreja. Mas eu não posso ainda casar na igreja.